Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Vamos nesse momento entregar essa quarta-feira nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, Ele que é Pai. Ele tem o poder para ministrar no nosso coração a palavra que é viva e eficaz. Então eu convido você para fechar os teus olhos e vamos entregar as nossas vidas nas mãos daquele que morreu e ressuscitou por nós, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui neste lugar e vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Obrigada, Senhor, porque os ventos do Senhor sopram sobre a face da terra para ministrar a vida, para ministrar o poder, para ministrar salvação, conversão, milagres, cura, restauração, Senhor. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor vai visitando todos aqueles, Pai, que precisam de um toque do Senhor, seja na área emocional, seja no físico, Pai, seja no espiritual. Espírito Santo, vai tocando agora, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, nós como igreja do Senhor, queremos entregar a nossa nação, queremos entregar o Brasil em Tuas mãos, ó Pai, e todas as nações. Espírito Santo, vem soprando o fôlego de vida, Deus, nos corações daqueles que estão fracos, desanimados, perdidos, angustiados. Senhor, traz para a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, visita cada pessoa que está agora conectado junto conosco, Pai, que a Tua presença venha neste lugar. É assim que nós oramos em nome de Jesus, amém? Vamos louvar e adorar o Senhor junto com os nossos irmãos Igor, Bruno, Gabriel e Júnior, em nome de Jesus, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu amor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Meu Pai não desisto, sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Eu levanto das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, aleluia. Amém. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 4, versículo 3.
Romanos, capítulo 4, versículo 3. Nós estamos aqui hoje, neste lugar, porque nós tivemos algum problema com o som ali daquele lado. E como estamos reduzidos aqui em termos de presenças, aqui no momento da gravação, nós estamos aqui para fazer da melhor maneira, para que a palavra possa ser recebida e possa ser entendida, né? Muito bem, então Romanos, capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim: porque o que dizem as Escrituras? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela Tua presença e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos encher da Tua palavra, desse alimento que sempre nos revigora, sempre nos fortalece, ó Pai. Que o homem se cale, que o Senhor venha a falar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua verdade seja revelada. Em nome de Jesus Te pedimos e Te agradecemos. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Amém. Então, Romanos, capítulo 4, versículo 3, nós percebemos aqui Abraão, Paulo falando sobre Abraão, né? Nós estamos falando aqui com base no tema predestinação de Deus para nós, parte 5. Porque nós vamos ver o que a Bíblia fala em termos gerais sobre este assunto. Nós estamos vendo isso para sabermos então lá aquela ira que nós lemos lá em Apocalipse, aquelas 7 taças e toda aquela ira de Deus depois de Apocalipse 20 e 21, aquela ira toda, para quem é que vai passar por aquela ira, a quem se destina aquela ira e todas aquelas coisas. Então, para melhor entendermos, precisamos saber para que é que Deus nos predestinou. Uma vez que a Bíblia fala de predestinação, que predestinação é essa? E uma vez que não existe aquela predestinação, em que Deus manda alguns já nascem para o inferno, outros já nascem para o paraíso. Uma vez que isso não existe, então de que maneira nós podemos observar quando a Bíblia fala sobre a predestinação? Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nada melhor do que irmos para a Bíblia, que é para nós não fazermos interpretações falaciosas ou embasadas em argumentos de apenas textos isolados, não é? Nós estamos então fazendo aqui uma exegese de todo o livro de Romanos, né? De uma hermenêutica de todo o livro de Romanos, analisando alguns versículos, tentando enxugar isto ao máximo. Eu pedi à pastora que lesse para nós no capítulo 1, lá do versículo 5, aliás, o versículo 19 até o versículo 21, pastora, por gentileza. Só que lembrando, porque se nós tivemos um problema com o som na última vez, e só que lembrando aqui alguns textos e aquilo que foi falado. Vamos lá, pastora. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo estendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Bem, eu não sei se algum dos jovens aqui tem acesso aí à internet para poder ver o que diz, o que é inexcusável, mas eu creio que não é necessário. Inexcusável quer dizer sem desculpa, não é? Se você pode procurar lá no dicionário Aurélio ou em qualquer outro, você vai perceber que inexcusável quer dizer sem desculpa, sem margem para desculpas. Então, se não existe margem para desculpa, ninguém poderá dizer: porque eu vim para o inferno porque Deus me predestinou para o inferno. Porque Deus se apresentou a todos. Então, na verdade, Deus se apresentou. Então, mesmo que as pessoas não tenham acesso à verdade, vamos supor que tem um fulano, um indivíduo, que nunca teve acesso à verdade do Evangelho, também nunca teve acesso à lei judaica. Não há desculpa para ele, porque ele teve acesso à criação. Ele pôde ver, pôde contemplar a criação. E é impossível contemplar a criação sem perceber que existe um Criador soberano. É um Criador, no caso aqui, que criou todas as coisas. Muito bem, vamos lá então, Romanos capítulo 1, já percebemos
que precisamos ler Romanos 9 à luz de Romanos 1. Mas tem mais, Romanos 2, versículo 5 até o 9. Mas segundo a tua dureza do teu coração, impertinente, entesouras para ti mesmo a ira, para o dia da ira da revelação do justo julgamento de Deus. Olha aqui o que vai dizer. O qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Retribuirá segundo os seus atos ou segundo aquilo que ele já havia predestinado? Segundo os seus atos. Segundo os atos, ou seja, as ações vão direcionar o seu destino. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Então quem perseverar o bem vai ter a vida eterna. Ou seja, é preciso perseverar. Se não perseverou, meu amigo, não sei o que está dizendo. Está escrito em Romanos, que você está lendo aí em qual capítulo, pastora? Romanos capítulo 2, Versículo 5, 6 e 7. Confirma isso aí na tua Bíblia, para ver se o pastor está mentindo. Vamos lá. De novo, pastor, esse versículo aí. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, Sim. procuraram a glória, honra e imortalidade. Sim. Mas indignação à ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Que injustiça é essa? É aquela injustiça que se serve das mais diversas coisas, inclusivamente de uma desculpa para poder se ver livre da ira de Deus. Por mais que nós vivamos uma vida inteira achando que fomos destinados ao paraíso e que não importa as coisas erradas que fazemos, que falamos, que pensamos, os sentimentos errados que alimentamos, aquilo que falamos das pessoas, dentro e fora de casa, achando que isso não quer dizer nada, isso não muda que no final Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, como está escrito aqui em Romanos 2. Então, a quem perseverar na prática do bem, a vida eterna. Quem perseverar na prática do mal, a condenação e a ira, a indignação e a ira. Não sou eu que diz, é a Bíblia. Ou seja, não é segundo aquilo que Deus havia predestinado. Porque às vezes nós caímos no engano de que Deus só sabe o que se passa lá na frente, porque Deus, Ele é Deus, e então como Ele é Deus, Ele é onipresente, está lá na frente. Não. Nós precisamos lembrar que existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. Então precisamos ter cuidado, tá bom? Não dá para pentear cabelo com garfo de comer, e nem para comer com o pente de dente. Tá? Não podemos confundir as coisas. Então, para entender isto, nós precisamos ter essa simplicidade de entender o que está escrito pelo que está escrito e não querer trazer aqui, então, fazer interpretações baseadas em textos isolados, né? Ou em trechos de textos. Vamos lá, continua lá, pastora. Capítulo 3, versículo 3. O versículo 9 fala. Versículo 9, vamos lá, sim. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Ok, quem faz o mal, tribulação e angústia. Quem persevera na prática do bem, vida eterna. Primeiramente do judeu e também do gentio. Muito bem. Vamos lá, capítulo 3, versículo 3, para ver se o pastor está entendendo. Ou seja, então aqui nós percebemos que de fato, então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não tem essa, Deus me predestinou para ir, então vou aprontar todas, passa a expressão. Ou então Deus me predestinou para a salvação, eu posso fazer o que eu quiser, eu já sou destinado para a salvação mesmo. Não existe isso, não há espaço na Bíblia para isso. Se nós quisermos fazer uma leitura séria, realmente séria da Bíblia, nós precisamos entender que não há espaço para isso. Precisamos ler não apenas o capítulo 9, mas o contexto completo do capítulo. Porque às vezes nós tiramos ideias da Bíblia, dos textos bíblicos, ideias que o texto na verdade nunca quis trazer. Vamos lá, versículo 3 do capítulo 3. Então já lemos capítulo 1, versículos... Lemos lá os primeiros versículos, aliás, os versículos 19 ao 21. Depois lemos o versículo no capítulo 2, versículo 5 ao 9. E agora vamos ler no capítulo 3, versículo 3. Diz assim: E se alguns deles não creram? Está falando dos judeus aqui. A sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Deus não permite,
sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Ok, Mas- então aqui Paulo está perguntando, então quer dizer, se Deus prometeu que os judeus seriam o povo de Deus, mas se alguns deles não quereram, então significa que a promessa falhou. A predestinação de Deus falhou. É isso que Paulo está trazendo. O que é que continua lá, pastora? A partir daí? Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, Deus não permite, com a pontuação aqui, ó, Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Ou seja, todos os homens são mentirosos, mas Deus é verdadeiro. As suas promessas nunca falham. Continuamos. Como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Pode continuar. Mas se a nossa justiça ressalta a justiça de Deus, o que nos diremos? Que nós diremos. Seria Deus o injusto por tomar vingança? Eu falo como homem, de forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda julgado também como pecador? Ok, você está no versículo 8. 8. Nós não vamos continuar. Então aqui Paulo está trazendo assim, então, será que Deus deixou de ser fiel? Uma vez que Ele prometeu que esse povo era destinado à salvação, destinado a ser portador da mensagem de Deus, destinado a receber o Messias, destinado a ser salvo, mas se alguns deles rejeitaram a salvação, significa que a promessa de Deus falhou? Não, claro que não. Mas se nós formos crer na predestinação, aí sim, então falhou. Porque Deus tinha predestinado o povo judeu para ser salvo, mas alguns deles não foram. E aí? Então Deus falhou. Das duas uma. Ou não existe predestinação, ou se existe, eu rasgo a Bíblia. E eu não vou rasgar a Bíblia. Sabe porquê? Porque a predestinação de Deus é para tipos de caráter, para tipos de maneiras de ser. Se a sua maneira de ser é uma maneira que persevera na maldade, infelizmente a Bíblia diz que é indignação e ira o destino. Agora, se é uma tendência, se você persevera na prática do bem, a Bíblia diz que Deus te retribuirá com a vida eterna. Romanos capítulo 4, aliás capítulo 2, versículo 5 ao 9. Então vamos lá, pastora. Romanos capítulo 4, e vamos ler, lê lá de novo para nós vamos ler aí o 3. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, o que é imputado como justiça? O que é que salvou Abraão? Foi a fé que ele teve em Deus. É mais ou menos assim. Deus prepara a salvação para nós. Se nós crermos, nós recebemos essa salvação. Se não crermos, não recebemos. Agora, até a crença é uma decisão nossa. Sabe porquê? Se você tem dúvida e não crê em Deus, vamos supor que você não crê que Jesus é o Messias, por exemplo, né? Você pode orar e dizer: Deus, se tu realmente existes, prova. Logo, você está querendo crer, está desejando crer. A prova vai vir de Deus, mas o desejo de crer veio de você. Então é um movimento paralelo entre o seu desejo e a voz do Espírito Santo falando com você. Mas nunca Deus te obrigando, te amordaçando. Continua lá lendo, pastor. Lê lá, eu tinha programado, lê lá aí o versículo 19 e 20. Por favor. Diz assim: e não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto Está a falar sobre Abraão. quando tinha já quase 100 anos, e nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus, porque incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então como é que Deus cumprirá que a salvação
é para os judeus, todos os judeus, mas alguns não creram, então a promessa falhou. Abraão creu que Deus era poderoso para cumprir. As promessas de Deus sempre se cumprem. A questão é que alguns judeus não eram judeus. Alguns judeus, aqueles que não creram, podiam até ser judeus de raça, mas eles não eram judeus de coração. Podiam ser circuncidados na carne, mas não tinham o coração circuncidado. Assim também Paulo explica isto muito bem aqui no livro de Romanos. É só você ler. Nós estamos procurando aqui resumir, mas eu não tenho medo de ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos completos. Mas como o tempo não nos permite isso, estamos fazendo esse tipo de abordagem. Agora, queridos, nós percebemos então que as promessas de Deus nunca falham. Paulo explica isso muito bem quando diz que, olha, alguns dos judeus não eram judeus. E alguns dos gentios são judeus, porque eles têm um coração circuncidado. Vamos lá, pastora, vamos para o versículo 22 agora. 22 ao 25. Diz assim: e assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Será atribuída a quem? Aos que? Creem. Não é aos que foram predestinados, não. Não. É aos que? Creem. Tem certeza, pastor? É o que está escrito aqui na palavra. Queridos, concluindo, não existe espaço para esse tipo de ideias na Bíblia. Só se realmente a pessoa quiser forçar mesmo. Eu, com todo o respeito e amor que eu tenho ao belo trabalho que o nosso irmão Calvino fez, um grande homem de Deus, no entanto, às vezes, até mesmo na minha casa, a pastora é uma mulher de Deus, conversando com outros homens de Deus também, aí, eu conversando com eles, eu não sou obrigado a concordar com tudo o que eles pensam. E às vezes juntos chegamos a uma conclusão melhor do que só a minha ou só a deles. Eu gostaria de poder falar com Calvino. Eu tenho a certeza que eu iria aprender muito. E também tenho a certeza que, quem sabe, já que Deus usou uma mula, Deus não poderia usar tantas pessoas. Então, queridos, eu falo como europeu, como a importância que um homem de Deus desse calibre teve para todo um continente, especialmente para Genebra, mas para todo o continente europeu também. Agora, eu não posso concordar com aquilo que Deus já permitiu que eu pudesse entender que não é assim. Graças a Deus hoje você tem acesso aí ao entendimento das Escrituras, ao entendimento que existe uma eternidade, existe a eternidade. Eu poderia até falar sobre isto, se existem as eternidades. Mas se entender sobre a não existência da predestinação às vezes já nos dá um nó na cabeça, imagine se eu fosse falar das medidas de tempo de eternidades. Então vamos ficar por aqui, queridos, e nós vamos orar. Que o Senhor Jesus nos livre de toda a heresia e que nos leve ao entendimento que nós estamos constantemente aprendendo. E eu creio que com o amor de Deus sobre nós estaremos aprendendo cada dia mais. Esse é o desejo do meu coração. Eu amo a palavra e aqueles que amam a palavra, sem dúvida, ao lerem estes textos, no mínimo surgirá a dúvida. Se existe predestinação desse jeito que tantas vezes a gente pensa, se existe, por que é que estes textos estão aqui? Fica com estes textos, Romanos capítulo 1, versículos 19, 20 e 21, Romanos capítulo 2, versículos 5 ao 9, Romanos capítulo 3, versículo 3, Romanos capítulo 4, versículo 2 e 3, Romanos capítulo 4, versículo 19, 18 e 20, Romanos capítulo 4, versículo 22, 23, 24 e 25, Romanos capítulo 8, versículo 29 e por aí vai. Misericórdia, se eu for citar todos aqui, nós não saímos. Que Deus enche a tua vida de sabedoria, de paz e de amor. Que você escolha
o tipo de caráter que te leva a ser igual a Cristo. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós te pedimos encarecidamente, leva-nos a ser mais parecidos com Cristo. Que tudo aquilo do nosso caráter, que faz parte daquele tipo de caráter que não herdará a salvação, seja arrancado da nossa vida. E que tudo aquilo que faz parte do caráter de Cristo venha sobre nós, que o Senhor nos ensine. Nós estamos abertos a aprender. Como tua igreja, nós estamos abertos a aprender. Nós desejamos. Te pedimos que o Senhor nos ensine dia após dia. Amamos todos aqueles que nos acompanham, inclusivamente aqueles que creem de maneira diferente. Que o Senhor esteja também estendendo a tua bênção sobre a vida deles. Que o Senhor esteja estendendo a tua bênção sobre a vida daqueles que nos acompanham essa noite, ou em qualquer lugar da linha do tempo, em qualquer país do mundo, ou em qualquer estado do Brasil. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai. Que o teu amor seja sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos. Te agradecemos por pessoas que existiram, por teólogos, tal como Calvino e tantos outros, que contribuíram para o nosso pensamento hoje poder ir mais além. Acreditamos que somos filhos deles e, como flechas, podemos ir mais longe. É o que nós te pedimos, que o Senhor nos ensine a ir mais longe dia após dia e que possamos colocar um sorriso no teu rosto, Jesus. É o que nós desejamos. Amém. Amém. Você possa colocar sorrisos no rosto de Jesus com as suas atitudes, com o seu caráter verdadeiro. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e eternamente. Fica na paz.